Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta. Pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha. Supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do... Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim, já não há mais nada que a ele não pertença. Existe graça, cantemos sim.
fortaleza, nossa força nas batalhas. Luz sobre as trevas, Redentor. Nossa voz Para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Amém. Você sabia? Você sabia que vai ter um dia que o Senhor voltará como um piscar de olhos, e a gente vai viver toda a eternidade cantando como um coral para o Senhor, adorando em espírito e verdade? Que aqui a gente vai ensaiando, a gente vai treinando, a gente vai cantando, aprendendo louvores cristocêntricos para adorar por toda a eternidade. Só vai ser glórias e aleluias e adoração ao nome do único que é digno de toda honra, toda glória e todo poder. Amém? Então nesse momento eu queria que os instrumentos parassem e a gente fizesse as vozes até o final dessa canção. Amém? Mulheres, vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. os homens, nosso refúgio. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, reina para nós. Ele é da vida o melhor, nosso mover e existe para ir só a Ele entregar o princípio e o fim no universo, Rei do mundo, a luz. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Nossa igreja está
comemorando hoje 10 anos de existência. Eu gostaria muito, nós temos um filme aqui, um vídeo para apresentar para vocês, mas nós não vamos ter esse vídeo. Eu quero dizer que o vídeo dos 10 anos, a gente vai tentar fazer até o final do mês e jogar nas redes sociais aí para que você possa compartilhar. Mas enquanto eu via as fotos e os vídeos de vários de nós aqui nos últimos 10 anos, eu me perguntava não o que foram esses 10 anos ou o que Deus fez através de nós da Igreja Cristã em Recife nos últimos 10 anos. O que eu me pergunto é: será que eu vou ver a sua foto pelos próximos 10 anos? Será que quando nós fizermos 20 anos e esse grupo vai estar, creio eu, bem maior, você ainda estará aqui? E não é uma questão de você estar na Igreja Cristã em Recife? Você ainda estará em Cristo? Essa é a minha pergunta. Quantas pessoas eu vi essa semana vendo as fotos antigas da nossa igreja, que passaram por aqui e hoje estão no mundo, voltaram para os braços do seu próprio desejo, da sua vontade, da sua cobiça. E é triste, é uma pena vermos isso acontecer, porque nós estamos pregando há 10 anos que Jesus Cristo é da vida o melhor. Jesus é o melhor dessa vida, e Jesus é o melhor da vida eterna. Jesus é o Senhor, e Ele é o Senhor da Igreja Cristã em Recife, amém? E hoje, se você pegou o seu elemento da ceia do Senhor, ele está aqui fora, numa mesa, tá? Caso você não tenha pego, você pode ir lá pegar. Você pode ter o seu elemento para que você possa cear junto conosco. Olha, existem algumas correntes teológicas que afirmam que no momento da ceia do Senhor ou da Eucaristia, o pão e o fruto da videira se transformam no corpo de Jesus, fisicamente. Nós não acreditamos nisso. Mas também existe uma outra visão doutrinária, teológica, que diz que isso é só um símbolo, é só um faz de conta, é somente em memória. É um memorial, é em memória, mas não é somente em memória de Jesus. Nós somos daqueles que acreditamos biblicamente de que a ceia do Senhor há uma presença real de Cristo. Acreditamos que Cristo está aqui, espiritualmente, conosco, na reunião dos santos, na mesa do Senhor. E que quando eu e você, nós tomamos o pão, bebemos do cálice, nós estamos espiritualmente vivendo e nos alimentando de Jesus. Estamos com Cristo até o último dia da nossa vida. Acreditamos que a ceia do Senhor é um alimento espiritual. É uma coisa que o pão sem fermento e o fruto da videira, o vinho, eles de fato não somente representam, mas eles instituem espiritualmente o nosso relacionamento no corpo de Jesus Cristo, no corpo de Cristo. Cremos que Cristo é o cabeça da igreja. Irmãos, eu me lembro fazendo essa ceia do Senhor para 15, 10 pessoas na história dessa igreja. Me lembro fazendo em cima de um tablado que estava todo quebrado. Me lembro de Alan, que está ali atrás, tocando o teclado no meio dos destroços de uma construção que nós estávamos fazendo uma vez. E olha, faça chuva ou faça sol, a Igreja Cristã em Recife é uma igreja que crê nesse sacramento. É uma igreja sacramental. É uma igreja que acredita que é neste ato, no culto,
que esta real presença é manifestada, e onde eu e você nós nos alimentamos do Senhor, e o Senhor nos enche no seu Espírito. A palavra de Deus, é interessante que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: comei dele todos, este é o meu corpo. Do mesmo modo, após ceiar, pegou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que comeres em memória de mim, e beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres e beberes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. É interessante que o apóstolo Paulo ele não modificou as palavras de Jesus. Jesus não disse: isso é como se fosse o meu corpo. Jesus não disse: isso é como se fosse o meu sangue. Ele disse: é o meu corpo, é o meu sangue. Porque Jesus entendia o mistério do sacramento. Jesus entendia o que a igreja ia vivenciar. A igreja do Senhor Jesus vivencia todos os dias do Senhor a presença de Cristo, por meio daquilo que mais o comprometeu conosco, que foi a sua própria vida, o seu sacrifício na cruz, o seu sangue derramado. Irmãos, eu gosto de fazer parte de uma igreja onde todos os domingos, do púlpito da igreja ou da mesa da ceia, nós proclamamos que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue por mim e por você, teve o seu sangue derramado, o seu corpo violado, o seu sangue encharcou o chão de Jerusalém. Ele fez isso porque Ele amou você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na ceia do Senhor nós reafirmamos de novo, domingo após domingo, reunião após reunião dos santos, de que sem Jesus, sem o sacrifício de Jesus, sem a morte de Jesus, sem a ressurreição de Jesus, sem o corpo de Jesus, sem o sangue de Jesus, sem a entrega de Jesus, nós não somos nada. Então hoje, eu quero mais uma vez, porque o que eu recebi do apóstolo Paulo, e ele recebeu de Jesus, eu também entrego a vocês. Vamos pegar, nesse momento, abra o seu elemento. Você tem aqui o pão. Prepare-se para tomar do pão. Baixe sua cabeça. Faça um momento de contrição, um momento de arrependimento, um momento de pedido de perdão pelos seus pecados, um momento de quebrantamento, um momento de você dizer para Deus: Senhor, eu te decepcionei, eu pisei na bola. Esse é um momento de arrependimento, é um momento de quebrantar seu coração diante de Deus. Então feche seus olhos, faça essa oração. Senhor, com um pão, nós queremos celebrar a vida e queremos rememorar a morte do teu filho. Teu filho que não entregou 99%, entregou 100%.
100%, para que eu e meus irmãos pudéssemos estar aqui, quebrantados diante de Ti e recebendo este meio de graça. Nós te agradecemos, Senhor, pelo corpo entregue na cruz do Teu Filho. Te agradecemos, Jesus, pelo Teu perfeito e eterno sacrifício, Tua morte vicária e substitutiva, que nos garantiu uma vitória espiritual sobre a morte e sobre nossos pecados. Assim, pedimos perdão pelos nossos erros e queremos estar em comunhão contigo por meio desse pão, por meio da comunhão com o Teu corpo. Oramos por esse pão em nome de Jesus. Comamos, irmãos. Vamos orar pelo fruto da videira. Senhor, nós Te confessamos como o Senhor que entregou a vida do Teu Filho, e confessamos Teu Filho como aquele que derramou o Seu sangue por nós. Te pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Aquele sangue vertido deveria ser nosso, não do Teu Filho. Mesmo assim, agradecemos pela graça recebida e recebemos este meio de graça na Tua santa e perfeita presença, Jesus. Obrigado pela Tua misericórdia e pelo Teu sacrifício. Nós Te oramos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bebamos, irmãos. Vamos ficar de pé. E também há 10 anos nós cantamos esta canção. Há 10 anos nós entoamos este cântico que diz que nós recebemos um novo coração do Pai. Cremos que a ceia do Senhor traz de novo essa consciência de que recebemos um novo coração de Deus no dia da nossa conversão. Então vamos dar as mãos. Feche aqui esse corredor. E vamos fazer o que nós fazemos há 10 anos. Vamos fazer o que nós fazemos há 10 anos. Cantar e ter comunhão uns com os outros. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, como fruto desse novo coração. corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Agora, pode soltar a mão do seu irmão e abrace. Quando você ouvir a honra e a glória, volte para o seu lugar. Recebi um novo coração do Pai.
recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. O fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, Querido irmão, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei. Vamos voltar para o nosso lugar. Vamos voltar para os nossos lugares. a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Ao Glória a Deus pela comunhão desta igreja. E meu irmão, você que está aí ainda de pé, vamos nos preparar agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. Esteja preparado. Você que faz a doação pelo Pix, hoje nós não temos nosso QR Code, então vai pelo e-mail igrejacristãemrecife@gmail.com. Então vamos nesse momento orar ao Senhor. Se prepare para esse momento de muita gratidão e de coração entregue ao nosso Deus por meio dos nossos dízimos e ofertas em amor. Oremos. Seu Deus, nós te agradecemos por esse momento de comunhão, mas também por esse momento de entrega, onde podemos te entregar nossos dízimos e ofertas por amor e gratidão e por generosidade e fidelidade. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dizimar com alegria e ofertar com alegria em nome de Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro.
és tudo ao me dar a salvação. Nas palmas, a igreja nas palmas. Yeah, yeah. Oh. Yeah, 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 yeah. Yeah, todo mundo junto. Yeah, yeah. Yeah, mais uma. Yeah, yeah, glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos agradecer a Deus, mas antes vamos chamar as crianças aqui na frente. Lembrando que as crianças de 8 a 12, se eu não me engano, é 8 a 12 mesmo. Cadê a Alciane? É 8 a 12, Alciane? Que fica aqui. 8 a 12 fica aqui. Vai para lá também? Então todo mundo vem para cá. Todas as crianças. Isso. Pode sentar, irmãos. Pode sentar os irmãos adultos aí. Você está lá fora, pode vir aqui para dentro. Vai ter cadeira aqui agora. Menino demais. Que maravilha! Cadê os fotógrafos? Isso. Kalel. Vem, Kalel. Irmãos, estenda sua mão para cá, estenda sua mão para cá. Vamos abençoar essas crianças em nome de Jesus. Senhor Deus, amado e querido Pai, Senhor, nós te agradecemos por esses dízimos e ofertas, mas principalmente pela principal oferta que essa igreja te dá, são os seus filhos. Senhor, abençoa essas crianças, para em tempo oportuno, ao serem chamados pelo Teu Espírito, confessarem Teu Filho Jesus publicamente, e o aceitarem como Senhor e Salvador. Tudo é Teu, Senhor, e do que é Teu nós te damos, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Pode seguir lá com as professoras, com a tia, pode seguir lá. Vai lá, sem fazer barulho, sem ficar aqui no salão, tá? Vai para lá, 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 vai para lá. Bora. Isso, arrasta. Isso. Pronto. Amém. Amém. Vai baixar aqui? Vai baixar um pouquinho? É. Imagine que... Eu quero que você preste muita atenção nessa ilustração antes que o pregador venha hoje. Ele já é figura carimbada no nosso cursilho, e quem já fez o cursilho conhece ele. Mas eu, como um bom pastor, já fui seminarista. E no seminário a gente se adapta ou gosta mais ou menos de várias matérias. O seminário é uma faculdade que o pastor faz para poder melhorar a sua habilidade de pregar, o seu conhecimento bíblico, histórico, teológico. E uma das matérias que eu mais gostava era teologia sistemática. Eu tive a oportunidade de pagar 2 semestres de teologia sistemática com o bispo Schuller. E imagine que você é um engenheiro e você construiu o seu primeiro prédio. E aí você convida o seu professor da faculdade de engenharia, aquele que você mais gostava dele, para vir ver o prédio, para vir ver como o prédio foi bem desenhado, bem dividido, e você quer que ele entre e fique feliz, né? Ele fique orgulhoso do aluno,
Né? Diz, rapaz, esse cara parece que aprendeu direitinho. Então hoje eu me sinto assim. Me sinto podendo apresentar esta igreja, a Igreja Cristã em Recife, a um homem que tem sido uma inspiração para a minha vida, para o meu ministério, para o meu pastorado, para o meu casamento, para a minha caminhada. Alguém que detém um conhecimento tão vasto, mas tem uma humildade também tão vasta. Roberto Schuller é um dos servos de Deus mais humildes e mais capazes que eu conheço. Ele não gosta que eu fale essas coisas não, mas o Dr. Schuller, ele é uma das maiores autoridades em teologia sistemática bartiana do planeta Terra. Ele vai embora, ele está dizendo. Dr. Schuller é muito requisitado no mundo inteiro, e eu tive a oportunidade de não ser aluno dele, porque toda semana que tinha aula, a gente tomava aquela sopinha lá na Esquilos. Então eu era aluno e também fui discípulo. Ele me ouvia, ele me via chorar, me ouvia reclamar, me ouvia triste, e hoje eu posso dar o púlpito aqui da ICR para que ele traga uma palavra para a igreja. Então vocês estão ouvindo o meu professor, meu irmão, um homem que eu amo demais e tenho ele como um grande exemplo para minha vida. Bispo Schuller, vem aqui. Eu queria uma salva de palmas para o Bispo Schuller. Ou seja, toda a heresia que eu aprendi, Não foi comigo. todas as heresias que eu aprendi foi por causa dele. Não. Certo? Vamos orar, meus irmãos, pelo Bispo Roberto Schuller. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida desse homem, desse servo do Senhor, que tem se dedicado, que tem colocado a sua vida, os seus dons, seus talentos diante do Senhor. Tem sido um servo que não para, um servo que continua seguindo e vivendo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Obrigado pela sua capacidade que o Senhor o deu, pelo tempo que ele desenvolveu essa capacidade, mas nós também te agradecemos pela característica que ele tem, que é se parecer com o Senhor, ter um caráter parecido com o de Cristo. Me ajuda, Senhor, a lutar contra o meu ego e continuar a querer ser mais parecido com ele e menos comigo, para que todos possamos parecer com Cristo. Abençoa a sua mensagem agora para essa igreja, e eu agradeço ao Senhor, Deus, por essa brilhante oportunidade que o Senhor está me dando, de ver um irmão amado, um professor, poder falar para uma igreja que o Senhor me usou, mesmo pecador, para plantar do zero e para começar. Nós te oramos isso em nome de Jesus. Amém. É pressão, é pressão. Deixa eu ver aqui, já está certinho, né? Muito boa noite a todos e a todas. Quero saudá-los muito carinhosamente com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Olha, o pastor de vocês me aperreia muito, viu? Porque ele fica dizendo essas coisas, né? E depois eu não sei como ficar aqui na frente. Mas é recíproco o que ele sente por mim, é igualzinho, é recíproco, é verdade. Nós caminhamos juntos, né? Toda semana tomávamos aquela sopinha, aquele cafezinho, e era tão gostoso, e conversávamos sobre tantas coisas, e tínhamos uma aula bem gostosa, bem animada. Ele com certeza foi um dos melhores ali, se não o melhor, pela minha lembrança. E eu vi o começo, a luta, né? Mas aquele a quem Deus chama, Deus é fiel, e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu louvo a Deus por ter te chamado, porque você é um verdadeiro pastor na seara de nosso Senhor. Agora eu vou pedir para você, Bruno, vem cá, por favor, meu irmão. Pastor Bruno, deixa eu... Tá. Então vou convidar vocês para ficarmos todos em pé e vamos abrir a palavra de Deus lá na profecia de Isaías, no capítulo 66, Isaías 66,
nós vamos ler os versículos 10 a 14. Isaías 66, de 10 a 14. A felicidade eterna de Sião. Todos já encontraram? Isaías capítulo 66, de 10 a 14. Alegrem-se com Jerusalém, exultem por causa dela, todos vocês que a amam, alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos, sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços, acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Na tradução lá do hebraico mais literal possível, vai ser mais forte do que vocês verão isso. Vai ser vocês o verão. Amém? Essa será a fonte da nossa força e da nossa alegria. Vamos orar. Pai querido, eu te peço agora que as palavras dos meus lábios e assim também o meditar do meu coração, que eles sejam agradáveis diante da tua presença. Convém que o teu servo diminua e o Senhor cresça. É a tua voz, Paizinho querido, que nessa noite nós tanto queremos e precisamos ouvir. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Podeis sentar. Minhas irmãs e meus irmãos queridos, deixa eu dizer para você, meu querido pastor Bruno, e para todos vocês, como me sinto honrado por esse convite para estar aqui com vocês nessa festa tão bonita, nesse aniversário dos 10 anos da Igreja Cristã em Recife. Me sinto verdadeiramente muito honrado. Muito obrigado, querido pastor Bruno, e todos vocês, pela oportunidade que me concedem de lhes falar nessa noite. O tema da nossa reflexão, baseada em Isaías capítulo 66, versículos de 10 a 14, é porque ele será a nossa alegria. Vamos dizer juntos? Porque ele será a nossa alegria. Porque ele será a nossa alegria. Deixa eu começar fazendo, bem rapidinho, uma breve reconstrução do contexto histórico que nós encontramos nesse livro de Isaías, para então nós pensarmos com mais propriedade no que está por trás desse capítulo 66, que é a base da nossa reflexão agora. Deixa eu começar lembrando que o livro de Isaías ele é dividido em 3 partes iguais, que representam 3 períodos da história desse povo. A primeira parte nós chamamos de primeiro Isaías, nós encontramos dos capítulos 1 até o capítulo 39, e aqui nós temos a ação profética de Isaías. Ação do profeta que aqui aparece não apenas como um profeta de Deus Altíssimo, mas também como um profeta conselheiro da casa real. Isaías, ele era da família real. Ele atuou na corte mesmo.
A atuação dele começou no reinado de um homem chamado Uzias, se estendeu por mais de 40 anos da história do povo de Deus, no reinado de Acais, também no reinado de Ezequias, para finalmente, segundo a tradição de Israel, Isaías ser martirizado pelo sucessor de Ezequias, o terrível rei Manassés, que terminou depois se convertendo de todas as suas impiedades. A segunda parte do livro nós encontramos naquilo que nós chamamos de Deutero-Isaías, ou então de segundo Isaías. Nós encontramos aqui dos capítulos 40 até os 55, para muitos especialistas e eruditos em Antigo Testamento, esse é o período que nos situa no exílio babilônico. E encontramos nesses capítulos de 40 até 55 uma profecia de rara beleza, de extremo conforto para os judeus exilados, mas também para nós hoje em dia. É aqui que nós encontramos passagens belíssimas desse livro, aquelas que são intituladas Cânticos do Servo do Senhor. Eu aqui chamo sua atenção para os capítulos 42, 49, 50, 52 e 53, profecia de rara beleza, de muita beleza mesmo. Assim nós chegamos no terceiro Isaías, ou no trito Isaías, que está lá entre os capítulos 56 até o último capítulo da profecia, o capítulo 66, e nós aqui encontramos uma profecia que retoma, literalmente, todos os temas da esperança, tendo sido dirigida aos exilados que estavam agora voltando da Babilônia para Judá. Fica logo fácil de entender, se nós estamos no capítulo 66, que nós estamos então no último capítulo da sua profecia, nos encontramos então no último período, na última sessão desse livro, aquela que nós chamamos de terceiro Isaías, ou então de trito Isaías. Aqui o profeta, ele se esforça mais do que tudo para recuperar o sentido de tudo aquilo que o povo havia passado. Tudo que eles passaram não era sem causa, não era sem motivo. E entender como é que eles haviam chegado ali, a destruição do reino do norte, a destruição de Judá e do reino do sul, a destruição de Jerusalém, o templo que foi derrubado e queimado, o exílio de 70 anos na Babilônia e agora o retorno de novo. Eles precisavam entender por que isso tudo aconteceu, o que é que nos levou a essa tragédia histórica. Eles precisavam entender como é que eles foram parar no exílio. Noutras palavras, eles precisavam entender tudo o que eles haviam feito, abandonando o Senhor seu Deus, o Deus da aliança, os mandamentos do Senhor, não fazendo caso da aliança que eles tinham com o seu Deus. Para mim, isso aqui já é carga pesada mesmo. Já é um primeiro impulso, já é um primeiro material para a nossa reflexão nesse momento aqui. Porque também nós hoje somos um povo da aliança. Nós somos herdeiros e herdeiras dessa aliança. Nós somos o povo de Deus na cidade de Recife. Nós temos uma aliança com Deus. Agora, queridos, o que valeu para eles, vale também para nós hoje. Como nós tratamos ou destratamos a aliança que Deus fez conosco e que nós fazemos com Deus, vai determinar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, a nossa alegria ou a nossa tristeza, a presença da felicidade nas nossas vidas, mas também, quem sabe, a sua ausência. Porque termina sendo um fato de muito fácil constatação o quanto as pessoas hoje em dia
elas têm noção da parte de Deus. Elas têm noção de tudo aquilo que elas esperam de Deus. É como se cada um de nós tivesse uma lista. E nós esperamos isso e aquilo outro de Deus. Nós imploramos nas nossas orações que Deus não esqueça de cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer, a sua parte no trato e na aliança. Nós sabemos com muita propriedade tudo que nós esperamos de Deus. Nós esperamos a proteção de Deus, nós esperamos prosperidade, esperamos que Deus nos dê saúde, nos dê vitória, nos dê paz. Mas a maioria de nós demonstra pouca consciência, pouco cuidado com o que é que Deus espera de nós. Se nós temos uma tal lista daquilo que nós esperamos de Deus, imagina se Deus também não tem a sua própria lista daquilo que Ele, de nós, de mim e de você, espera. É justo isso? É fato isso? Não é somente nós que temos expectativas e esperanças de que Deus vai fazer isso, aquilo e aquilo outro por mim e por você, mas Ele também tem a sua lista daquilo que Ele espera por nós. Pastor Bruno estava falando aqui do grande teólogo Karl Barth, o maior do século XX, um dos maiores da história da igreja. Ninguém escreveu mais teologia do que ele. São mais de 100 mil páginas. A teologia sistemática dele tem 14 mil páginas. Um grande teólogo. Certa vez ele disse: o céu é para a terra. E Deus é um Deus pela humanidade. Mas eu acho que não termina aí. Porque, pastor Bruno, se o céu é pela terra, a terra precisa ser o quê? Uma terra para o céu. Se Deus é pela humanidade, a humanidade precisa ser uma humanidade para quem? Para Deus. Você percebe aí uma via de mão dupla? É o Deus que vem ao nosso encontro, mas que espera que nós também vamos ao seu encontro. Então não somos somente nós que temos uma lista de desejos, de tudo aquilo que nós esperamos que Deus faça por nós, mas Deus também tem a sua lista daquilo que Ele espera de nós. Santidade, devoção verdadeira, momentos de oração, de palavra, de vida, de testemunho, de fé, de muita esperança, de estarmos sempre prontos para respondermos quem quer que pergunte por que nós temos essa esperança, por que nós vivemos essa fé. Eu acredito, pastor, que o trabalho do profeta Isaías era um trabalho de conscientização do povo. Ele procurava incutir na cabeça das pessoas, na mentalidade das pessoas, no coração das pessoas, essa consciência. O que é que nós fizemos para chegar até aqui? O que é que Deus esperava de nós que nós não fizemos? O que é que nós esperamos de Deus e por que isso não aconteceu? O trabalho deles era o trabalho do profeta Isaías era um trabalho de criar uma consciência verdadeira de Deus. Tem um teólogo alemão chamado Heinz Zardt, que ele escreveu um livro que eu acredito que é um livro fantástico, Viver como se Deus existe. Eu não acho, isso seria a tradução literal para português, eu não acho que esse livro existe em português, mas tem muita gente mesmo dentro das igrejas vivendo sem consciência de Deus, vivendo mais como se Deus não existe do que como se Deus de fato existe. Nós precisamos ganhar essa consciência, e esse era o principal trabalho de Isaías. Ele foi o profeta da esperança, o grande profeta da esperança no Antigo Testamento, mas ele queria que o povo entendesse o que foi que nós fizemos para chegarmos até aqui. Para a nossa Jerusalém, o nosso templo, até mesmo a casa de Deus ser destruída e nós sermos deportados para uma experiência de exílio de 70 anos na Babilônia. Ele queria anunciar um futuro novo
um futuro de esperança, um futuro de muita alegria, um futuro de recomeço, um futuro de nova vida, mas para isso era preciso que eles tivessem consciência da sua história. Eu acho que aqui nós já temos um bom impulso para a nossa noite, porque vocês hoje celebram 10 anos de fundação, 10 anos de igreja cristã em Recife. Pastor Bruno dizia como estava em cima de um tablado quebrado, como estava trabalhando com 10, 15 pessoas, e hoje, quantas vezes esse número foi multiplicado em apenas 10 anos. Trata-se de um bom momento para refletir, para chamar a consciência. Você bem falava, alguns que estavam nas fotos do ano passado ou de 3 anos atrás, não estão mais. Nós sentimos falta dessas pessoas. O que foi que nós fizemos que nos trouxe até aqui? Isso é um bom impulso de reflexão para vocês, para todos nós nessa noite. Deixa eu dizer que é assim que nós chegamos no capítulo 66 da nossa meditação, quando nós encontramos uma poderosa palavra profética, uma palavra do coração de Deus ao coração dos exilados, expatriados, que estavam voltando, mas eu acredito firmemente, uma palavra agora do coração de Deus para o meu coração, para o seu coração, para os nossos corações. Nós também que hoje vivemos outras formas e tipos de exílio. Exílio do desemprego, exílio da separação, exílio do divórcio, exílio quando você perde a saúde, ou quando alguém que você ama perde a saúde, exílio quando coisas ruins acontecem, que nós não vemos sentido algum nelas. Quando uma pessoa é exilada, ela é tirada da sua vida, do seu contexto, e colocada num outro contexto estranho. E existem hoje muitas formas e tipos de exílio, muitas pressões. Nós vivemos numa época de grandes pressões, de grandes mudanças. E essa palavra de Isaías termina sendo, no meu entendimento, uma palavra poderosa que nos diz algo mais ou menos assim. Preste atenção, por favor, nessa palavra, porque eu creio que ela é uma palavra profética, que não foi dirigida somente para as pessoas do tempo do profeta Isaías, profetizou mais ou menos 700 anos antes de Cristo, portanto, 2.700 anos antes de nós, quase 3 milênios antes de nós. Mas essa palavra do passado bíblico, de 2.700 anos atrás, ela é muito atual para nós hoje, quem sabe até mais atual do que a primeira página do jornal de amanhã, quem sabe, para a sua vida. Se você vai lá no capítulo 66 e abre o seu coração, os seus ouvidos, os seus olhos, você vai ver o profeta dizendo algo mais ou menos assim: filhinhos, vocês precisam se alegrar. Vocês precisam recuperar o lugar da alegria nas suas vidas. Vocês precisam se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Precisam estar satisfeitos e satisfeitas com aquilo que Deus já fez. E não viver sempre sentindo falta disso, daquilo ou daquilo outro, e nunca satisfeitos com aquilo que Deus já fez e está fazendo. Vocês choraram tanto, mas agora podem se alegrar de novo. A partir de agora, eu parece que escuto Isaías falando. O bom Deus, ele promulgou um veto à tristeza. A tristeza passa a ser algo proibido. Deus promulgou um chamado à felicidade. Quem chorou vai ser consolado. A paz do Senhor, ela virá sobre vocês como um rio caudaloso, um rio transbordante, como alguém que é consolado nos braços da sua mãezinha, também vocês serão consolados, como um bebezinho desmamado, saciado de todo bem. Vocês também
serão saciados de toda a paz e de toda a consolação. Sabe por quê? Porque vocês o verão. Vocês não apenas verão isso, a chegada da alegria, de um novo tempo, de uma nova manhã. Vocês o verão. E porque vocês o verão, seus corações ficarão cheios de alegria. Seus ossos serão fortalecidos, como uma planta bem novinha que se torna viçosa, porque o poder do Senhor, ele será grande, ele será muito grande nas suas vidas. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Foi melhor. Que palavra! Que palavra essa que nós temos? Palavra de Deus para eles. Palavra de Deus para mim e para você hoje. Palavra que para muita gente aqui vai decretar o fim do exílio, o fim da tristeza, a inauguração de um novo dia e de um novo momento. Palavra que declara, decreta e determina a inauguração de um novo tempo. Isso aconteceu lá e pode acontecer hoje também. Sabe por quê? A palavra de Deus do passado bíblico, ela é real para nós hoje em dia. Ela foi dita também para a construção da nossa esperança. Chegamos nesse ponto, tem algumas coisas que eu gostaria de considerar para a nossa compreensão e para o alcance da nossa compreensão desse texto, dessa palavra e dessa história. Em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa que é óbvia, mas que não parece óbvia. A gente explicando fica óbvio. Mas imagina o profeta Isaías dizendo tudo isso que eu acabei de dizer, aquelas pessoas, naquele momento histórico e naquela hora. Tinha gente que ia chorar não de alegria, mas de tristeza. Tinha gente que iria achar essa palavra totalmente fora de ordem, fora de propósito e totalmente esquisita. O que eu quero dizer é que esse povo estava voltando de um exílio de 70 anos. A maioria morreu no exílio. A outra grande parte nasceu no exílio e nunca tinha visto Jerusalém, Judá, ou o grande templo construído por Salomão. Eles estavam voltando de sofrimento, onde eles haviam sido escravizados. Eles não voltaram para encontrar Jerusalém reconstruída. Não havia uma casa sequer reconstruída. Eles voltaram, fizeram uma longa viagem e quando eles voltaram e chegaram, eles encontraram tudo em ruínas, inclusive o próprio templo e a própria casa de Deus. E agora vem o profeta e começa a dizer: vamos se alegrar, vamos ficar todo mundo feliz, vamos saltar de alegria. E eles pensavam, mas qual é o motivo para saltarmos de alegria, para ficarmos jubilosos? A cidade estava em ruínas, quase tudo quebrado por consertar. O trabalho desse povo era enorme, era muito grande. Mas Isaías mesmo assim diz: vocês já podem ficar alegres. O exílio já terminou. Esse tempo ruim já passou. Deus está começando a fazer algo novo. Vocês têm a oportunidade de recomeçar, de reconstruir tudo que foi destruído, de reconquistar tudo que foi perdido. Vocês agora podem fazer as coisas de outro jeito, de uma forma completamente diferente daquela que trouxe vocês para o exílio. Vocês agora podem fazer tudo novo de novo. Pense nisso, tudo novo de novo. Repita comigo: eu quero fazer, com a ajuda de Deus, tudo novo de novo. Eu
não sei o que você acha disso. Eu acho uma convocação belíssima essa que Isaías faz em nome do Senhor. É a convocação para uma radical mudança de postura, para uma radical mudança de comportamento diante da vida que precisava ser vivida, afirmada e valorizada. No entanto, a maioria de nós vive de reclamações, de murmurações, não gosta da vida, não aceita a vida, sempre gostaria de estar em outro lugar, ser outra pessoa, ter outras oportunidades. Olha, eu não sou nada e também não sou ninguém especial, mas eu nasci com talidomida. Minha mãe, quando estava grávida, tomou um remédio que ela não poderia tomar, mas ninguém sabia. E esse remédio, até 12 semanas de gravidez, prejudicaria o feto, o bebezinho no ventre, que no caso era eu, mas ninguém sabia. Somente um ano depois que eu nasci, foi que começaram a aparecer no mundo todo crianças nascendo com os braços deformados, sem braços, com as pernas deformadas, sem pernas, ou com a cabeça deformada. Eu sou um dos casos mais leves. Meus braços são considerados grandes para o tamanho da maioria dos braços e pernas das pessoas que foram afetadas pela talidomida. Imagina, pastor Bruno, se eu ficasse a vida inteira pensando nisso, eu estaria aqui hoje. Eu teria estudado teologia, eu teria sido pastor da... Olha, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é muito maior do que o tamanho dos meus braços. Não tem nada a ver. A vida é bonita, é muito bonita, é bela. Não importa se você é alto ou se você é baixo, se é gordo ou se é magro, se é muito bonito ou se não é, se está nos padrões de beleza do nosso tempo. O que importa é que a vida é bonita e a verdadeira beleza não é a exterior, é essa que só Deus vê. Por isso o pai de Davi não pensava que podia ser ele. Davi era franzino. Como é que poderia ser ele? Ele tinha irmãos altos, fortes, bonitos. Não podia ser o franzino, pastorzinho de ovelhas, Davizinho. Mas foi, porque Deus olha o coração. Então só aí a gente já tem a necessidade de uma mudança interior, de uma conscientização do valor da vida, da beleza da vida, do verdadeiro motivo que nós temos para sentir alegria. Nós cantamos aqui tão forte isso hoje. A nossa alegria, Isaías queria dizer e quer dizer e está dizendo, é o eco da palavra dele que nós estamos ouvindo aqui agora, que é a palavra de Deus. A nossa alegria, ela vem do Senhor. O verdadeiro motivo da nossa alegria está em Deus. Não havia sinais concretos, motivos para o irromper dessa alegria, mas Isaías começou a falar de alegria quando tudo estava caído, derrubado, destruído. Essa foi o que, pastor Bruno? Uma alegria escatológica, uma alegria futura. Ele começou a falar de uma alegria que ainda ia tomar conta do coração de todo mundo, embora que quando as pessoas olhassem à sua volta, tudo estivesse caído, destruído. Que tal nós fazermos assim também? Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou me alegrar, porque eu sei que Deus está me levando para lá. Eu ainda não conquistei isso, aquilo ou aquilo outro, mas eu já vou começar a me alegrar por isso, porque eu sei que o meu Deus é fiel. O Deus que me trouxe até aqui, Ele há de me conduzir adiante. Segundo lugar, deixa eu dizer rapidinho para vocês, que não dá para deixar de ver uma coisa importante nessa história aqui. Se você procurar uma chave bíblica, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e você procurar a partir da palavra alegria, você vai ver muitas passagens e muitos textos. Por exemplo, Neemias, lá numa época de retorno do exílio, ele disse: a alegria do Senhor, ela será a minha força. Esté louvou a Deus, porque num momento de gravíssima perseguição do povo de Deus, no momento que eles quase foram exterminados, ela louvou a Deus que transformou a tristeza deles numa grande alegria.
O salmista, muitas e muitas vezes, diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Deus, ele nos unge com o óleo da alegria. A alegria do Senhor é a esperança do seu povo. A alegria do Senhor, ela vai aumentar. É elástica. Isaías, ele mesmo fala do aumento da alegria, da expansão da alegria, da inflação da alegria. Não é inflação do dinheiro que encolhe, é inflação de alegria, é aumento de alegria. Paulo, Tiago, Pedro, João, Mateus, Lucas, todos eles falam de alegria. O comerciante que achou uma pérola, vendeu tudo que tinha para comprar a pérola de maior valor, com grandiosíssima alegria. João, ele diz que toda a tristeza vai ser convertida em alegria. Paulo diz que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tiago e o autor de Hebreus, eles chegam a dizer que nós devemos sentir alegria mesmo quando somos disciplinados por Deus, porque Deus corrige e disciplina os filhos a quem ama. Tudo isso faz a gente entender a centralidade da alegria na espiritualidade cristã. Vocês estão alegres hoje? Muito alegres? Alegres por quê? Aniversário da igreja, né? Aniversário da igreja é aniversário de todos nós. Aliás, deixa eu te dizer, pastor Bruno, uma coisa que eu escondi até agora, mas que agora vou revelar. Hoje é o meu aniversário, 25 de fevereiro. Portanto, o aniversário da Igreja Cristã em Recife, eu disse, eu tenho que aceitar. Minha esposa e minha filha estão em casa me esperando. Só vão jantar quando eu chegar. Meu sogro está bem doentinho, passou a semana toda no hospital, na UTI. Graças a Deus voltou para casa, 95 anos, muito frágil. Agradeço pelas orações de vocês por ele, Armando, mas eu digo, eu não posso recusar um convite para pregar no dia que o bom Deus me trouxe ao mundo. Podia? Não podia, por isso que eu estou aqui, logo mais um convite desse meu irmão tão querido. É uma alegria escatológica, não depende do que você já tem ou não tem, do que você sabe ou não sabe, do que você pode ou não pode. É uma alegria que antecipa aquilo que você acredita que Deus está fazendo, já tem feito, está fazendo e ainda vai fazer na sua vida. Você crê? Diga glória a Deus. É isso. Eu já estou correndo, viu, pastor? Já estou correndo muito. Fica claro, por todos esses textos, que aqui não está se falando de uma alegria qualquer. Não é a alegria de comprar um carro novo, não é uma alegria de se mudar para um apartamento, uma casa melhor, não é a alegria por uma viagem bonita, não, é a alegria verdadeira, é uma alegria que vem de Deus, é a paz que excede todo o entendimento, é o sorriso que você é capaz de dar, mesmo vivendo situações que você não é capaz de entender. É uma alegria que toma conta da pessoa, que toma posse das nossas vidas, justamente porque ela vem de Deus. Trata-se de uma grande promessa, não se trata de qualquer alegria, mas dessa que vem de Deus. Uma inflação da alegria, uma expansão da alegria, um acúmulo de alegria. São muitos os textos que nos dizem: alegrai-vos no Senhor, exultai no Senhor, sejam agradecidos ao Senhor em todo o tempo e o tempo todo. Deus é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus da palavra. É uma alegria que nos encontra a partir da promessa de Deus de que tudo se fará novo, novo, de novo. Nós vamos chegar num momento que nós não vamos mais quebrar o pacto, não vamos mais violar a aliança, porque a palavra de Deus ela será escrita nos nossos corações. Isso é a vida verdadeira. Seremos assim planificados na nossa experiência de Deus. Eu preciso seguir adiante, lembrando Isaías, bem rapidinho. Isaías,
O Espírito Santo foi autor dessas palavras, mas usando o profeta Isaías. Ele que falou da alegria, ele morreu a morte de um mártir. Segundo a tradição da história de Israel, ele foi amarrado nas mãos, amarrado nos pés, esticado e cerrado ao meio, vivo. Ele morreu a morte de um mártir, um verdadeiro mártir. Ele foi escolhido para o martírio, porque ele falou a palavra de Deus de forma corajosa. Ele viveu a alegria de Deus, ele pregou a esperança todos os dias da sua vida. E por isso hoje ele está entre os glorificados, na glória do Senhor. Mas ele foi fiel à sua missão. Agora há pouco eu falei de Esté, viveu um dos momentos mais difíceis. Ela tinha um tio, e o tio dela tomava conta dela porque ela perdeu o pai, perdeu a mãe, e de repente a rainha Vasti não quis ir para um banquete, e o rei destronou ela, depois ela, e escolheu todas as moças, as mais bonitas, e Esté foi uma delas, como uma menina linda, e de repente ela saiu, foi sequestrada do seu povo, foi exilada do seu povo, mas na verdade ela estava sendo chamada para um grande momento da história. Teria sido o holocausto do Antigo Testamento. Amã teria sido o Hitler do Antigo Testamento. Mas Deus usou o seu tio, Deus usou Esté, e ela é uma das mulheres que com mais força no Antigo Testamento falam do poder da alegria, mesmo para quem está vivendo uma situação de extrema sofrimento, de extrema contradição. Foi dessa festa de Purim que nasceu a festa da alegria. É o final de um ano para o início de um ano novo no calendário judaico. Nasceu de uma contradição, nasceu de uma perseguição. Num único dia, todos os judeus seriam assassinados. E Deus usou Mordecai, o tio dela, e usou Esté para salvar todo o povo de uma destruição iminente, e é assim que nasceu a festa da alegria. Você percebe o que é que nós temos aqui? A alegria nascendo da falta, da perseguição, da experiência de contradição. A alegria nascendo da fé, a alegria nascendo da esperança, a esperança na palavra de Deus. Esse é o convite feito para mim e para você. Vocês hoje aqui já estão alegres, mas o chamado para vocês é um chamado de acúmulo de alegria, de expansão da alegria, de inflação da alegria. Pensem nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. Vocês já estão ajudando um missionário na África, aqui no Brasil. Vocês são uma igreja bonita, vigorosa, como uma árvore viçosa, uma semente que caiu em terra boa e que está crescendo e frutificando para a glória de Deus. Não esqueçam isso. E mesmo nas suas vidas individuais, por mais difícil que as coisas estejam ou pareçam, comecem a viver essa alegria de Deus, que não vem pelo dinheiro, não vem pelo que nós temos ou não temos, sabemos ou não sabemos, podemos ou não podemos, porque a nossa verdadeira alegria está em Deus. O Senhor é a nossa alegria. Amém? Nós podemos viver felizes nessa fé e nessa esperança. Eu quero terminar. Eu vou chamar o grupo de louvor aqui na frente, porque eu vou pedir para a gente cantar um cântico. Já falei contigo, não foi, meu irmão? E o nome do cântico é Vai Valer a Pena. Você pode ficar em pé? Mas antes de nós cantarmos, eu vou pedir para você ficar em pé onde você está, e eu vou pedir para você fechar seus olhos. Vou pedir todo silêncio, vou pedir para o grupo de louvor ainda não começar. Eu quero que você escute essa poesia. É um hino que traz uma poesia muito bonita. Conjunto evangélico chamado Livres para Adorar. O nome da música é Vai Valer a Pena.
o poeta, ele diz o seguinte: Senhor, eu nem sempre compreendo os teus caminhos, mas mesmo assim eu te dou a minha canção. Mesmo assim eu te darei doces palavras. Nós te daremos doces palavras, Senhor, porque o Senhor me sustenta na minha dor. Isso me leva mais perto de ti, isso me leva mais perto dos teus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas. Pelo contrário, desesperado eu te busco, frenético eu acredito que a visão da tua face é tudo que eu mais preciso. Lembra do motivo da alegria para Isaías 66? Vocês ficarão felizes porque vocês o verão. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu mais preciso. O grande dia vai chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele, e naquele dia nós cantaremos para Ele: Senhor, valeu a pena. Diga comigo: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Não é mais vai valer a pena. Vai chegar o dia quando nós vamos dizer: Senhor, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Aquele estrado quebrado, aquelas pouquinhas pessoas, toda a dor, todo o sacrifício que não somente o pastor Bruno e sua querida esposa, minha amiga também, mas todos vocês passaram para chegar aqui. Senhor, valeu a pena. Parabéns, Igreja Cristã em Recife. Que essas palavras de Isaías capítulo 66, esse cântico de esperança e de alegria, possam tomar conta de cada uma de vocês. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Deus nos abençoe. Vamos cantar com muita alegria, com muita animação. Vamos louvar o Senhor. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina,
em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena. Sei que vai, eu sei que vai. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu cantarei. Senhor Deus, Valeu a pena, sim, Senhor, nos ajuda valeu a pena. para que possamos ter um coração alegre, que reclama menos e descansa mais no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração que olha mais para os teus cuidados e menos para as circunstâncias dessa vida. A igreja cristã em Recife, Senhor, quer cantar essa canção. Nós queremos ser uma igreja que vai dizer: Senhor, valeu a pena se sacrificar, valeu a pena mortificar o velho homem, valeu a pena colocar os desejos humanos debaixo de uma vontade divina e viver uma vida para o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver essa alegria, para que naquele dia possamos cantar, possamos celebrar, porque um dia, Senhor, a tua igreja irá encontrar com o noivo. A igreja cristã em Recife não está criando um império humano, não é uma igreja baseada em uma personalidade, é uma igreja baseada em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E, Senhor, valerá a pena viver para Ti, Senhor. Que a igreja diz assim: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. se vale a pena servir a Jesus, você canta. Senhor, valeu a pena. Servir a Jesus vale a pena, você canta. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande
agradecemos, com a certeza que vale a pena viver essa vida para o Senhor. E vamos viver mais 10, mais 20, mais 30, até o Senhor voltar, porque vale a pena de servir. Assim oramos, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. E a igreja diz amém, amém. Podem sentar. Gostaria de chamar os presbíteros aqui na frente da igreja, chamar o bispo Schuller, pastor Giovanni. Queria chamar o nosso presbítero em indisponibilidade, Jefferson. Queria chamar Marcos aqui na frente, também Marcos Pablo, nosso diácono ali. O presbítero Jordão já se desfez da sua glória, já se despiu da sua glória. O presbítero Léo também já despiu da glória. Homens fracos, homens que não aguentam um calor, tá vendo? Já tiraram. Ali não, ali foi treinado na Assembleia de Deus. Pra cá, Léo, e pra cá, pro outro lado aqui, ó. Pro outro lado aqui. Aqui foi treinado na Bleia, aqui a gente importou lá de Ailton. Aqui não, aqui é fraquinho, coitado. Aqui já tá de camiseta. Irmãos, vamos orar. Cadê? Vem cá, Vitor Jambo também, é o diácono da igreja. Temos algum diácono aí nosso aí? O Edson está aí. Vem cá, Edson, você também já serviu. Cadê Júnior Cabelos? Vem cá, Cabelos. Cadê Alain? Alain, vem cá, Alain também. Esses irmãos todos já serviram ou servem ainda essa igreja do ministério ordenado. Foram diáconos alguns, outros foram presbíteros, alguns ainda são presbíteros e diáconos ainda. Então esses são homens, bispo, que Deus tem colocado e que em várias fases desses 10 anos, eles têm dedicado as suas vidas à igreja cristã em Recife. Nós teremos uma eleição em setembro e muitos desses homens estarão na sua cédula de votação para presbíteros, para diácono, para pastor auxiliar, e peço para que você continue orando pela vida deles. Mas hoje eles vão orar por 2 motivos. Eles vão orar por vocês, eles vão impor as mãos sobre a igreja. Você está aí sentado, você está aí, nós vamos orar por você. Mas antes eu quero orar pela vida do bispo Schuller. Bispo Schuller que está aniversariando hoje, fazendo 25. Quem dera, né? Está fazendo quantos hoje? Está jovem demais, 64 aninhos, tá? Bispo Schuller está fazendo 64 anos, então eu vou pedir para que esses irmãos orem pela vida dele, orem pela sua caminhada. Eu vou pedir para que o pastor Giovanni pode dirigir essa oração. Depois eu vou pedir para o presbítero Léo orar, agradecendo a Deus pelos 10 anos da igreja. Depois vamos pedir para nosso irmão Jefferson orar pelos próximos 10 anos da igreja, tá bom? Então Jefferson ora pelo futuro, Léo agradece pelo passado, e o pastor Giovanni ora pela vida do bispo Schuller. Deixa eu pedir uma coisa, é que nessa semana que vem agora, possivelmente nessa semana eu vou passar por uma cirurgia. Então eu quero muito pedir as orações de vocês para que o bom Deus esteja tomando conta de tudo, ou nessa semana agora, ou no máximo na outra. Então não me esqueçam nas suas orações. Eu já fui operado 12 vezes, já pensou? É um sofrimento para mim, mas Deus é bom e isso não rouba a nossa alegria, não é? Então que o bom Deus esteja tomando conta de tudo e esteja dando êxito e sucesso, e aquela mesa esteja diante dos olhos do Senhor. E eu queria dizer só uma coisa: menino, esse grupo de louvor aqui, viu, cantou melhor do que o grupo original, viu? Muito melhor. Eita. Vamos tirar uma foto aqui. Segura aqui, por favor, Alan. Vamos pôr aqui para baixo. Não, vamos tirar. Vamos pôr para lá. Ajuda aqui, Marcos, por favor. Vamos pôr para aqui. Traz isso. A gente vai tirar uma foto agora desses irmãos aqui com o bispo Schuller, porque depois a gente faz a oração e nós vamos lá para o nosso jantar, tá bom, irmãos? E aí os irmãos vão orar. Então o pastor Giovanni vai orar por ele e os irmãos vão orar pelo... Vamos tirar uma foto aqui. Cadê os fotógrafos da igreja?
Amém. Vamos orar com o pastor Giovanni. Vamos os irmãos aqui. Vem para cá, bispo, para a gente colocar a mão sobre o senhor aqui. Vamos impor aqui nossas mãos aqui. Põe a mão aqui sobre o bispo. E o pastor Giovanni vai orar aqui sobre ele. Querido Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite, te engrandecemos, exaltamos o teu nome, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, Criador, sustentador, Redentor de nossas vidas. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor para sempre. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, que trouxe uma palavra tremenda para as nossas vidas, como igreja e como homens e mulheres individuais, servos e servas tuas, Senhor. Queremos, ó Deus, neste momento, orar por ele, agradecer pela tua bênção de mais um ano de vida que o Senhor concede a ele, Senhor. Muito obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado, ó Deus, que o Senhor tem tido com o teu servo. Pai bendito, continua abençoando ele, Pai bendito, seja com a vida dele, ó Pai, abençoa a sua saúde, ó Deus. Pai, ele vai fazer uma cirurgia, te rogamos que o Senhor esteja, Pai bendito, abençoando, já preparando aquela equipe. Sabemos e cremos que o Senhor pode realizar um milagre, ó Deus, mas também cremos que a medicina é um instrumento teu, em prol do teu povo, ó Pai, em prol da humanidade. Então te pedimos que o Senhor dê graça, sabedoria, àquela equipe de médicos que vão estar, ó Deus, operando o teu servo, que o Senhor esteja com ele ali, Pai bendito, e tudo concorra para a glória do teu nome, Senhor. Esteja, Pai bendito, com ele, abençoando, dando fé, coragem e sempre essa alegria que só o Senhor proporciona a cada um de nós. Nós oramos, abençoando o teu servo, agradecendo a ti por mais o aniversário da vida dele, te rogando as tuas bênçãos espirituais, emocionais e físicas e familiar e ministerial, Senhor, sobre a vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio de ser igreja, pois todas as vezes nós nos reunimos debaixo do nome santo de Jesus Cristo, para celebrar a ceia, para anunciar a tua morte, para anunciar a tua ressurreição e clamar a tua volta, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, por essa comunidade, pelos 10 anos que foram vividos. Obrigado por aquele grupo, Senhor, que foi fiel e leal ao pastor Bruno, iniciando o projeto da igreja cristã em Recife. Obrigado por cada um que passou, que contribuiu. Obrigado por aqueles que já não estão em nosso meio, estão junto a ti, Zé Manuel, Dona Lourdes, Dona Bezinha, Lucas de Jesus. Com esse um dia nós celebraremos junto a ti, Senhor, junto deles. E obrigado por aqueles que tu acrescentasse no dia de hoje e por aqueles que tu irás acrescentar, e que nós continuemos, Senhor, como igreja, a proclamar a salvação que há em Jesus Cristo. Nós bendizemos o teu nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor, o Senhor tem sido sempre bondoso para conosco. A igreja cristã em Recife é uma igreja a qual o Senhor tem levantado para fazer a diferença. E assim, Senhor, nós queremos continuar servindo a Ti com alegria, servindo a Ti com humildade, com simplicidade, com temor e tremor na Tua presença. Pai, que na força do Teu Espírito, a ICR possa continuar sendo um instrumento do Senhor aqui na terra, para proclamar a vinda do reino do Teu Filho, para despovoar o inferno e povoar os céus para a glória do Teu nome. Que essa igreja continue, Senhor, sendo luz, sal, uma igreja viva que resplandece a glória do Deus vivo, que possamos continuar vivendo o amor verdadeiro e mútuo, na simplicidade de cada coração, que cada vida que pelas nossas portas entrar,
que possa sentir a tua presença e serem transformadas pela pregação do verdadeiro evangelho. Nós possamos continuar, Senhor, servindo a Ti com fidelidade, aguardando ardentemente o retorno do Teu Filho, que a ICR possa ser encontrada neste grande dia como uma igreja fiel e temente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Podem sentar. Irmãos, eu tenho alguns avisos muito importantes aqui. Quero que Alan e Júnior continuem aqui em cima. Quero que Vitor Jambo. Cadê Vitor Jambo? Vitor Jambo. Luciene. Sim. Gente, o bispo vai ter que ir, que é aniversário dele, viu? Minha esposa e minha filha estão me esperando, viu? Infelizmente eu não vou poder ficar com vocês para o jantar, mas agradeço todo o carinho e as orações de vocês. Muito obrigado, irmãozão. Deus te abençoe. Parabéns à Igreja Cristã em Recife. Marcar aquele almoço, né? Marcar aquele almoço, viu? Deus abençoe. Eu quero... algumas pessoas estão na igreja desde o primeiro culto da igreja. Então, Dona Leninha, Luciene, por favor, venham aqui. Cadê Maria e Kerlane? Eita Jesus, está com Clarinha, não tem problema não. Dona Leninha, Luciene, são membros fiéis desde o início da ICR, 10 anos, essas pessoas aqui. Esses 3 aqui estão comigo desde a igreja presbiteriana, quando eu era pastor presbiteriano lá. E Luciene, óbvio, está comigo desde sempre, né? Dona Leninha também. Então, lembra, de todos que estão sentados nessas cadeiras, esses estavam lá, né? No primeiro culto da igreja cristã em Recife. Na verdade, vieram da igreja presbiteriana comigo, esses 3 aqui. Roubei da igreja presbiteriana comigo, né? Hã? Foi, o primeiro foi na Laje, o da ICR, mas vocês estão comigo desde a Memorial, né? Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Muitas vezes esse aqui foi meio cabra safado, que foi embora 2 anos, ou foi 4 da igreja? 3. Esse foi meio cabra safado, foi embora 3 anos. Depois ele voltou. Mas essas pessoas aqui, eles estão conosco desde o comecinho. E eu vou falar algo para você. Muitas vezes eu tive vontade de desistir, e Deus usou a vida deles especificamente para me ajudar, para me fortalecer. Talvez eles não lembrem disso, mas Deus usou a vida de Alan, a vida de Júnior, a vida de Jambo, lá no início. A vida de Jambo Deus usou para produzir misericórdia no meu coração, e graça, e perdão, isso, e piedade, usou bastante. Mas... E Deus tem feito tudo isso. Eu quero agradecer também a Dona Leninha, que é minha avó, né? Mãe da minha mãe, não parece que é minha filha ela, mas é minha avó. E sempre ela ora pela igreja, é a pessoa que mais ora pela igreja cristã em Recife, para tudo dar certo. Ora pelo meu ministério, ora pela minha caminhada. Foi com ela e com o meu avô que eu aprendi a ler a minha Bíblia, a respeitar a palavra de Deus, e foi através da vida deles. Ela era cozinheira no seminário onde eu era aluno, e ela servia a Deus em várias áreas da igreja. Eu via isso. Eu sempre quis ter uma esposa que parecesse com a minha avó. E outro dia eu estava andando com Luciene anda igualzinha a ela, assim, com os bracinhos abertos, pequenininha. E eu falei, Senhor, era parecida só no ministério, não precisa ser fisicamente não. As duas parecem ser mãe e filha. Mas obrigado, vó, obrigado, Dona Leininha, por também ser fiel. É uma dizimista fiel também, aleluias, aleluias, dizimista fiel. E a minha querida esposa também, por estar servindo a Deus ao meu lado. Sempre que ela quis desistir, eu ajudei ela a não desistir. E sempre que eu queria desistir, era ela que dizia, não, você não vai desistir não. Então, isso aqui, esse trabalho com esses irmãos, meu amor, também tem muito do seu trabalho. Nossa igreja não ordena pastora, nem presbítera, mas com certeza, Luciene tem um dom de cuidar de vidas, e ela faz isso bem melhor do que eu. Não espere eu cuidar de você tão bem quanto Luciene cuida. Ela é o lado pastoral que eu não tenho, Deus colocou nela. Eu sou empreendedor, visionário, vou lá e faço as coisas, mas Luciene é aquela que chora por vocês. Eu não choro por nenhum de vocês, só de raiva de você.
Mas ela não, ela chora por amor, ela chora, ela ama você demais. Ela é a causa de nós nunca termos ficado nos Estados Unidos. Ela é a causa. Eu sempre quero abandonar vocês. Sempre. Sempre. Por qualquer função, eu sempre quero. Qualquer convite eu digo que vou ficar, vou largar. Não. Ela sempre chora e diz como é que vai ficar. Nós amamos aqueles irmãos, queremos cuidar deles mais. E Deus tem usado sua vida, meu amor. Você é uma guerreira. Obrigado por tudo que você faz. E eu não seria 1%, 0,0% do ministro da palavra que eu sou, se eu não tivesse você servindo a Deus do meu lado. Deus te abençoe. Tá bom? Uma salva de palmas para esses irmãos. Vamos lá no início. Chore não. Chorou. 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 Não teve nem música, Léo. Já chorou. Léo, por favor. Amém. Pode seguir. Obrigado, viu? Obrigado. Irmãos, nós temos 2 avisos muito importantes. O primeiro aviso é que aqui nesse lugar, a partir do dia 7 a 10 de março, nós teremos nosso 4º cursilho masculino. Então 7 a 10 de março, cursilho masculino aqui. Você não tem ficha ainda, você tem ficha aqui em cima, ó, na mesa aqui, ó. Você vem aqui, pega a sua ficha. Homens, preencha a sua ficha e venha ter um verdadeiro encontro com Deus aqui nesse local. Marcos Pablo tem um aviso sobre o Jeová Nissi, não é isso, Marcos Pablo? Quer vir aqui rapidinho? Depois desse aviso, irmãos, nós vamos encerrar, vamos orar e vamos lá comer a nossa janta, tá bem? A janta está pronta lá? Também vai ter picolé da benevolência, mas aí é por fora, né? O jantar é R$20, não é isso? Marcos, dá um aviso aí para a gente orar, vamos lá. Meus irmãos, boa noite, graças e paz. Pelo 3º ano consecutivo, nós estaremos recebendo a maior companhia de teatro que o Brasil tem, a CIA Jeová Nissi. Eles vão estar com uma peça nova deles, Geração de Dorcas. Se você não sabe quem é Dorcas, Dorcas foi uma irmã que serviu muito à sua igreja, e aí quando ela falece, os irmãos vão ao apóstolo Pedro chorando pela vida dela e pelo que ela fazia. Então é uma peça que vai falar muito sobre o serviço ao Senhor. No dia 16 de março, nós vamos ter 2 sessões, uma às 5 da tarde e uma às 8 da noite. E enquanto você está desfrutando desse delicioso jantar, você pode procurar Gessinho ou Henrique, que eles vão estar vendendo os ingressos, tá? E para as primeiras 50 pessoas que compraram o ingresso, nós estamos dando um brinde de um copo personalizado, e você vai poder assistir sua peça tomando um refrigerante, comendo a pipoquinha 0800, tá? Deus abençoe vocês, ajudem os jovens, porque os jovens não trabalham e o líder é liso. Eu pensei que vocês iam tomando uma pitu. Não foi? Não pareceu? Não foi? Eu já fiquei animado, ó. O velho homem já ficou assim, oxente. E pode na igreja? É? Ah, tá. Irmãos, vamos tirar uma foto agora. Cadê o pessoal que está lá fora? Sentem aqui, por favor. Cadê JP? Diz JP. JP, sobe aqui, JP, numa cadeira dessa. Léo, senta lá vocês dois lá no meio do povo. Senta aí, Sejão. Chama o pessoal que está lá fora. Fica aí sentadinho mesmo onde você está. JP vai subir aqui, ó. Vai colocar a grande angular dele. Cadê Luciene? Aqui, meu amor, senta aqui na frente.
Vamos orar e receber a bênção apostólica. Fique de pé e vamos orar ao nome do Senhor. Oremos, irmãos. Seu Deus amado, querido Pai, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, por esse culto de adoração e louvor ao teu nome. A Igreja Cristã em Recife é uma pequena célula do corpo do teu Filho Jesus que está na terra, te servindo fielmente, Pai. Nos ajuda a viver a tua palavra, nos ajuda a levar a tua palavra e nos ajuda, Senhor Deus, a sermos exemplos como a tua palavra nos faz. Senhor, abençoa esse povo, nos dá uma semana abençoada. Obrigado pela janta que nós vamos ter agora. Abençoa as mãos que prepararam. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por essa igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as eternas consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado na terra. Que Deus te abençoe. Vão em paz em nome de Jesus. Vamos lá jantar. Tire foto, depois poste, marque a igreja, tá bom?